Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, venho nessa tarde trazer uma reflexão na gloriosa palavra de Deus que se encontra aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23 em diante, onde a palavra do Senhor diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nesse texto sagrado, o escritor aos Hebreus traz uma palavra de ânimo, de renovo aos nossos amados irmãos hebreus da época. Em primeiro lugar, nós vimos que as promessas de Deus feitas aqui aos irmãos fala de privilégios que tem o crente, de ter da parte de Deus uma palavra de ânimo quanto à segurança que há em Deus, a garantia de que Deus, Ele cuidará de todo o seu povo, e ainda que venhamos enfrentar dificuldades, problemas, o Senhor, Ele sempre fala, se revela, se manifesta ao seu povo, prometendo nos abençoar, nos ajudar a passar por esses problemas, por essas dificuldades. Estamos num tempo difícil, não impossível de ser revertido, superado, porque nós não estamos só nesta peleja, nós temos alguém conosco, há um ser tremendo e poderoso agindo por nós. Ele é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Quando o homem de Deus diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, ele está falando de um Deus infalível, de um Deus imutável, de um Deus inigualável, inesquecível, de um Deus que jamais nos deixará só. E ele diz aqui que ele é fiel. Ele é fiel. O escritor trata de um Deus, fala de um Deus que, ou do Deus, porque não tem outro, a gente costuma dizer de um Deus, mas o Deus único que não pode falhar. Não pode falhar. Ele é fiel e, por ser fiel e por se tratar de Deus, porque pode-se colocar essa característica, essa qualificativa, pode-se até fazer referência a seres humanos, por sua vida reta, sua vida de um caráter firme, pessoa que realmente é honesta e, sobretudo, tem Deus na vida, tem um temor a Deus e tem uma conduta que ninguém pode apontar nada assim que venha desabonar sua conduta. Isso tem um teor de fidelidade, tem um sentido de fidelidade, mas quando tratamos sobre Deus, aí não. Deus é a fidelidade das fidelidades. Deus é fiel de verdade. E esse Deus é o que o escritor aos Hebreus diz, que Ele é fiel nas suas promessas. Deus é fiel nas suas promessas. Amém? Deus não falha. Jamais o Senhor falhará conosco. Promessa infalível. A Bíblia diz: porque
Há uma versão no versículo 37 do capítulo 10 que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, aguarde só um pouquinho, que o que há de vir, virá, e não tardará. O que eu acho importante essa expressão, para reforçar de novo essa palavra, é que o escritor hebreu disse: o que há de vir, ou seja, o que falou que viria, o que prometeu que viria, o que mandou registrar que ele voltaria, o que falou que um dia vai voltar para o seu povo, para vir buscar o seu povo. Ele disse assim: ele virá. Ou seja, ele não iludiu, ele não enganou, ele não vai deixar ninguém na desesperança. Ele virá. Esse que prometeu, ele virá. Aí ele disse: não tardará. O escritor tinha uma esperança que essa volta, esse retorno do Senhor estava próximo. Mas eu estou falando da fidelidade dele na promessa. Então, o escritor aos Hebreus, que tinha essa convicção, essa certeza, ele disse: o que prometeu que viria, virá. Até porque ele era leitor da palavra de Deus. Ele era estudante, meditador, seguidor, pesquisador e também obediente a essa palavra. Ele, o escritor aos Hebreus, com certeza era um apóstolo do Senhor, ele lia a Bíblia e viu que o próprio Jesus prometeu. Em João 14, versículo 1, o próprio Jesus, palavras dele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí ele diz: e quando eu for, ou se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Isso é a promessa de que voltaria. E isso foi Jesus falando. Jesus retornou aos céus. Nós temos registro em várias partes da Bíblia, inclusive no Evangelho, nos Evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. A gente já inicia Atos dos Apóstolos falando do retorno de Jesus aos céus, no capítulo 1, versículo 10 em diante. Mas, meus amados irmãos, não só apóstolos, homens de Deus, pregadores, evangelistas dos dias de Cristo, não estou nem falando do Antigo Testamento, que já fazia menção da vinda de Jesus, tanto para se humanizar aqui na terra e realizar a obra da redenção através da sua morte na cruz e o seu sangue vertido e sua ressurreição, mas o Novo Testamento também já tratava de Jesus retornando aos céus e depois voltando para vir buscar a sua igreja e daí por diante as verdades absolutas da palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, falando do próprio Jesus, como eu já citei aqui o texto de João 14, que ele mesmo disse que ia, mas voltaria. Se formos falar ainda sobre o próprio Jesus falando da sua vida, temos muitas citações, mas só para ser sucinto, quando a gente lê o capítulo de número 20 do Evangelho que escreveu São João, nós vemos a palavra de Deus, digo, capítulo de número 16, nós vemos a palavra de Deus, onde está escrito o seguinte, versículo de número 20, ou versículo de número 19, Jesus disse assim, está escrito assim: conheceu, pois, Jesus, que queriam interrogar, e disse-lhes: indagai entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me verei, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
Jesus estava fazendo uma promessa de que ia morrer, mas que iria ressuscitar. O mesmo que prometeu que ia para os céus, mas que iria voltar. Que iria voltar. Versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides em meu Pai, a meu Pai, em meu nome Ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Aí está mais uma promessa empenhada pelo Senhor Jesus. Mas quando nós retornamos para o capítulo de número 14 de São João, do Evangelho que escreveu João, nós vemos a palavra do Senhor falando da sua volta, do seu retorno, nos versículos de número 4, ele diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí ele se revela aos seus discípulos e diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Eu não quero me ater a isso, eu quero chegar na finalidade, no objetivo. Versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui ele estava também falando dessa ida sua para o céu e do seu retorno. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí ele diz, versículo 18: não vos deixareis órfãos, só ou a sós, sem ninguém, abandonados, largados, esquecidos, ou para os outros cuidar de vocês, caso isso aconteça, né? Ele diz: voltarei para vós, não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Muito bem. Jesus trata aqui da sua vinda. Em Apocalipse, no último capítulo 22, nós vemos não só Jesus fazer essa promessa e dar garantia da sua volta, mas também o Espírito Santo. E a própria igreja também trata a respeito disto. Mas nós vamos falar da confirmação de Jesus. Capítulo 22, versículo 12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No versículo de número 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele mesmo diz que vem. E como a palavra de Deus diz num texto que eu escolhi, que Deus me tocou para falar, aos Hebreus 10 e 23, que
O que prometeu é fiel, ele vem mesmo. Assim como essas palavras que eu estou afirmando sobre essas verdades absolutas, promessas feitas por Jesus, e ele mesmo confirmando que vai cumprir, que iria cumprir, ele também trata de outras promessas. Promessas essas que nós temos na vida, que ele nos fez, a nós da atualidade, a igreja deste momento. Quem não tem promessas de Deus? Você tem promessas de Deus. E o Senhor, nessa tarde, está me direcionando até você, ou Ele mesmo se dirige até você, através desse instrumento, pequeno servo de Deus que aqui está, para dizer que aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele te falou, tanto pela palavra dEle, principalmente, por você ter crido na palavra escrita, a verdadeira e maior profecia de Deus, e também aquelas promessas que Ele te fez, usando vasos, instrumentos de Deus, que você creu e confere que realmente era algo de Deus. Porque as promessas, nem todas são fiéis, nem todas são infalíveis. Quando é proferida, Deus usando, ou alguém achando que Deus usou a boca de alguém. Mas o verdadeiro crente, que tem comunhão com Deus e que tem experiência com o Senhor, sabe que quando Deus faz promessas, Ele sempre, para nos dar segurança de que é Ele sempre trata de alguns segredos. Segredos que nem os de casa, os mais íntimos, sabem, mas somente nós. E Ele, o Deus verdadeiro, que é onisciente, onipresente, onipotente, conhece e sabe. Sempre é atrelado uma coisa a outra, seguida disso, amarrada com isto. E se Deus falou contigo, e tu tens segurança que foi Ele, nessa noite, nessa tarde, estou só te reforçando que não deixe de crer, não desista de esperar, não acredite em mensagem de miséria, de derrota, de destruição. Permaneça fiel, permaneça firme, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, mesmo na tribulação, mesmo nessa crise, mesmo nesse período de privacidade, mesmo nesse momento que você não pode estar indo ao culto, adorar a Deus lá no templo, estar cultuando de casa, não desanime, creia que Deus continuará sendo Deus, fiel, poderoso, maravilhoso, operador de maravilhas, provedor, providenciador, amparador, protetor, guia, Pai, companheiro, amigo, e que não nos deixa só, e ainda está de pé. Além de tudo isso, está de pé as suas santas promessas. Creia, confia, espera no Senhor. E enquanto não cumpre-se, não se cumpre, louva, adora, glorifica, te motiva, te enche de motivações para ser grato, ser agradecido a Deus, buscar a Deus, servir a Deus e se colocar à disposição dele para dizer: Deus, eis-me aqui, o servo do Senhor, a serva do Senhor, pronto a fazer a tua vontade, pronto a fazer a tua obra. Me ajuda e me ensina a te servir, a te agradar, a te obedecer. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o resto Ele fará. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Salmo 37:5. Entrega, confia, deixa com Ele, espera nele, não abra mão da palavra dele, das promessas dele. Creia que você vai dar a volta por cima, não importa onde você se encontra, a situação, digo que você se encontre. Não importa que tudo no momento leva a crer na ótica humana de que você não tem nenhuma possibilidade de chegar lá.
chegar lá, de conseguir, de tomar posse disso, de chegar a ser isto que o Senhor um dia te falou. Não tem problema para Deus se as condições visíveis não são favoráveis. Quando chegar o tempo de Deus cumprir na tua vida, servo de Deus, serva de Deus, Ele mesmo cuidará em tornar favorável aquilo que está desfavorável. Os caminhos que estão fechados, Ele mesmo vai cuidar de abrir. As portas que estão fechadas, Ele mesmo vai abrir. A noite que está escura, Ele mesmo vai fazer passar. E um novo dia vai chegar, vai amanhecer. Deus tem compromisso com a palavra dele e com as suas promessas. Deus tem compromisso com aquilo que te falou, com aquilo que te prometeu. Glória ao nome de Jesus para sempre. Fiel, disse o escritor aos Hebreus, é o que prometeu. Deus que te fez promessas, manda te lembrar. Porque está escrito, você lê a Bíblia, então Ele só manda te lembrar que Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai dar. Ele vai fazer. Ele vai te colocar lá onde Ele mandou, onde Ele falou, onde Ele revelou, onde Ele, em profecia, te comunicou. Ele vai te levantar. Ele vai te fazer dar a volta por cima. Ele vai te fazer chegar lá. Ninguém impedirá o agir de Deus. Isaías 43:13. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? É esta palavra, simples, fácil de ser compreendida, mas que veio de Deus para te dizer, meu irmão, minha irmã, que estás pedindo, esperando uma palavra de Deus. Fica no lugar, fica na porta, e adorando, e glorificando, e servindo alegre, e sendo essa bênção que tu és. Não mude, e se mudar, mude para melhor. Se era alegre, mais alegre ainda. Se era animado, mais animado ainda. Se era disposto para fazer a obra de Deus, para ajudar, para estar sempre com esse coração disponível, voluntário, seja mais ainda. Se era dizimista, se era fiel contribuinte, se era evangelizador, se era gostava de ganhar almas para Jesus, gostava de cooperar nos cultos, continua com essa chama mais acesa ainda, esperando com ansiedade, com alegria, o dia da liberação para retornarmos às ruas e aos templos, para adorar a Deus e para levar a palavra e fazer a obra, mas sair com garra mesmo e dizer graças a Deus. É como se um passarinho estivesse preso e tivesse agora com a liberdade de voar. Assim será você, se você continuar fiel à promessa que o Deus fiel te fez. Se você permanecer fiel ao fiel Deus que te prometeu, porque Ele cumprirá. Oh, glória ao nome de Jesus. Espera só um pouquinho de tempo. O dia está já raiando. O sol da justiça está já resplandecendo aí. Ora, Manácia, o melhor de Deus está por vir. Crente passa pela luta, pela angústia, pela dificuldade. Esse negócio de vida de crente que só é flores, só é rosa, só é descanso, rede. Não. Crente passa pelos espinhos mesmo, pelos garranchos, pelas lutas, pelas dificuldades, calúnia, perseguição, pedrada, rejeição, acusação, prova. Oh, glória ao nome de Jesus. Muitas vezes desemprego, muitas vezes alguém tentando botar para trás, muitas vezes alguém fazendo o que nem está te vendo, nem está se importando contigo. E aí, e daí? Existe um que vale por milhares de milhares. Existe um que é mais importante e mais poderoso do que tu tivesse o mundo todo ao teu favor.
Nunca devemos dar motivo para ficarmos sós, para alguém não querer ter acesso a nós. Mas se for o caso de todos nos abandonarem, um dia o salmista disse assim: ainda que o meu pai e minha mãe venham me abandonar, Deus, o meu Deus, me acolherá. E você não tem ninguém para contar com ele? Eu quero te dizer nessa tarde, você tem o Senhor, você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você tem o Deus de Jó, você tem o Deus de Elias, você tem o Deus de Eliseu, você tem o Deus de Jeremias, o Deus que visita num calabouço e providencia meios para você sair do calabouço. Você tem o Deus de Daniel, Deus que visita na cova e manda anjo para tirar da cova. Você conte com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ô glória, que entra como o quarto homem dentro do fogo para te fazer passear no fogo e te tirar de dentro do fogo. Mas não é te tirar assado, queimado, torrado, não. É te tirar vivo, intacto, porque quando Deus tem negócio, passa pelo vale da sombra da morte, mas Deus está com ele e ele sai do outro lado vivo, porque Deus não quer que ninguém saia torrado, não. Deus quer que saia vivo, sim, mais preparado ainda, mais crente ainda. O inimigo pensou: ih, só vai sobrar poeira. Do outro lado, ele vai: não acredito não, sai da frente. Primeiro, não acredita que é você, quando Deus lhe dá a vitória, aleluia. Segundo, ele diz: sai da frente, porque além de ser, está vindo mais forte do que era antes. E está vindo com todo o vapor, com toda a carga. Porque quando Deus te faz passar pela luta, pela prova, e tu não cede, tu permanece fiel. Quando tu chega do outro lado da prova, que tu vem, tu já aparece mais resplandecente ainda, mais cheio ainda de Deus. E aí o diabo sai da frente, porque o que Deus vai fazer contigo e através de ti, ô glória, só Ele mesmo sabe e tu saberás, e é através de ti que os outros ficarão sabendo. Fiel é o que te prometeu, meu irmão, minha irmã. Diga amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor dê um abraço no teu coração. Que o Senhor fortaleça a tua fé, a tua alma. Que o Senhor renove as tuas forças, o teu espírito. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o nome de Jesus continue sendo glorificado na tua, na minha, nas nossas vidas. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos e todas as servas do Senhor. Permanece firme, confiando nas promessas de Deus. Fiel é o que prometeu. Ele está contigo. Ele não morre. Ele não envelhece. Ele não enfraquece. Ele não se esquece. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Oh, glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.